Eu tenho essa mania feia de corrigir os outros, mas é mania mesmo. Eu entendi, eu entendi. Mas assim, eu não sei se eu consegui ver com o olhar filosófico que você falou, porque eu novamente, como da primeira vez, eu me envolvi com a história e já fiquei puta com o cara lá, o 95, acho. Acho que é 95. Aham. Ah, eu acho que. Então, aí eu não sei se eu consegui fazer isso, mas assim, eu fiquei. Lógico que a gente faz um paralelo, vem na mente na hora essa coisa de ser tudo um teatro, de da gente dele ter despertado para a realidade que ele não, aquilo ali não era real no sentido de que
não era a vida mesmo, né? Tanto que ele foi para a vida lá fora. É como seria a alma descobrindo que isso aqui não é o lugar dela e não é para ela ficar aqui, né? Mas assim, aí eu falei, e Deus? Deus não é aquele cara escroto lá dos olhos azuis. Então, eu pensei assim, hein? Então, demorou o quê? Ah, sim. Aí eu fiquei pensando, esse é o Deus dos teístas, que aquele que a gente discutia no grupo Teorema dos Sonhos, que é cruel, que coloca a gente para se ferrar aqui, que fica olhando a gente se ferrando e achando tudo muito bonito, muito divertido, mas ele é um grande filho da puta. Eu acho que se ele é o Deus, ele é o Deus dos teísta que fala, né? Os teístas que na verdade não sabem explicar Deus. Eles, hein? Ah, sim, o povo do deserto, é. Então, aí eu fiquei pensando, se tem um Deus ali, se tem um paralelo para Deus, é o Deus desse pessoal aí, que não consegue ver bondade em Deus, porque não consegue explicar, né, onde estaria a bondade de Deus, então acho que Deus é só um cara poderoso, controlador, que consegue manter as coisas ali mais ou menos em ordem. Pensei disso também, entendeu? Eu não ouvi nada, tava prestando atenção. Por mim, tá de boa. Tá sofrendo à toa, né? Só ouço falar, mas nunca li.
Quando a dona Tulsi começou a falar, e a primeira coisa que ela fez, a primeira frase que ela falou, eu já anotei. Porque foi que nem uma voadora, assim, sabe? Ela falou que a primeira comparação que ela fez foi o diretor do filme, do programa do Truman. A primeira coisa que ela fez foi comparar com Deus. Se Deus fosse aquilo, eu não ia querer mais viver. Não ia. Porque é você viver sob o jugo de um sádico. E a gente, graças a Deus, a gente não tem nem ideia do que é viver sob o jugo de um sádico. E o cara é um sádico, esse diretor do programa. Então, eu quero crer, e é no que eu acredito atualmente, que Deus não chega nem perto de ser aquilo. Uma coisa que eu acho irônica nesse show de Truman, olhando com esses outros olhos, é que o Truman, ele é a única coisa autêntica que tinha naquele lugar. É o contrário da gente. Aqui, lá era tudo mentira, mas ele era autêntico, ele era verdadeiro. E aqui não. No nosso mundo não, nem a gente não é verdadeiro, nem a gente não é autêntico. Depois que eu conheci vocês, eu nem sei mais meu nome. Mas, enfim, vocês falaram, né, a sua pergunta da gaiola, eu acho que você quer dizer assim, né, se a gente se sentia, ou se a gente se sente observado, eu me sinto assim desde criança. O tempo todo. Como se tivesse alguém anotando cada palavra, cada passo, cada movimento, tudo. E é isso. Vamos mudar agora de aspecto do filme. Qual é o próximo aspecto? Depois vocês me lembram de mandar para vocês a foto que eu tirei no Horto Florestal, que tem a ver com isso. Com alguém observando a gente. Aqui eu anotei uma frase que ele falou, que foi a única frase que eu achei anotável. O Christopher, né, o diretor lá do programa. Quando perguntaram para ele por que o Truman ainda não tinha desconfiado de nada. Foi antes dele desconfiar, né? Ele falou, nós aceitamos a natureza do mundo com o qual nos defrontamos. Eu achei bem, né? Resume bem, né? O que acontece com a nossa mente? A nossa mente aceita e engole mesmo Maia, né? Engole os truques de Maia, tudo. Acredita tudo. Matrica. A pílula da verdade é vermelha.
Naís não quer falar? Levantou a mão? Eu fiquei com uma dúvida quando você começou a falar assim, porque a gente tem que se conhecer, me ajuda aí. A gente tem que se conhecer, quais são as minhas qualidades, quais são meus defeitos. Aí eu fiquei perguntando assim, tá, mas esse se conhecer aí, eu não vou estar tentando conhecer a Anaíse? Essas qualidades e defeitos é da Anaíse ou é meu? Fiquei com essa dúvida. Então, eu sou a alma que... Hã? Satchitananda. Então, mas é porque esse autoconhecimento, que tanto se fala, principalmente agora na nova era, se fala tanto em autoconhecimento, eu acho que essa palavra autoconhecimento tá deturpada por essa nova era e esse esoterismo meio sem rumo, não sabe onde vai. Que esse aí convence as pessoas, eu estou vendo dessa forma, que se autoconhecer é isso daí, saber quais são os seus defeitos, suas qualidades. Só que, para mim, isso é o personagem. Autoconhecimento, para mim, agora, que eu entendo eu saber que eu não sou a Anaíse, que eu sou uma alma eterna, e por eu ser eterna, eu tenho muitas vivências, muitas outras qualidades e defeitos que estão às vezes em estado latente, porque a Anaíse não precisa deles, então eles ficam lá em latente, adormecido. Então, se conhecer para mim agora é saber que isso aqui não é a nosso lugar de viver, e saber que a gente é uma alma eterna, que a gente tem que voltar para o Supremo. Para mim, isso é que é se conhecer e despertar. Não é mais saber quem a Anaíse é. A Anaíse é extrovertida ou a Anaíse é introvertida? A Anaíse é séria ou a Anaíse é brincalhona? A Anaíse gosta disso? A Anaíse é uma das personagens que eu já vivi. Não acho que é isso que é me conhecer, entendeu? Por isso que eu fiquei com essa... Mas você não concorda que é um pouco automático? Esse autoconhecimento ele vai vindo meio que automático. Eu percebi isso, que com a idade algumas fichas vão caindo. Também, sim, principalmente o roteiro. Mas eu falo assim, porque o saber os defeitos, as qualidades, como funciona, o temperamento, eu achei um processo meio automático. De vez em quando cai uma ficha, sem eu fazer muito esforço, parece. Entendeu? Eu perdi. Hein? Pode ser. Karma, né? O passado.
Exagerada. Tem uma coisa que a Anaíse falou, que você falou que você assistiu até um ponto com outros olhos, né? E daí você não conseguiu mais, você se envolveu com a história, né? Então, eu desde o começo, eu já fui, entendeu? Já não consegui. Desde o começo mesmo. Esse filme aí não tem nada a ver com filosofia, né? Mas esse filme, ele usa uma técnica de filmagem. Eu não sou especialista em rádio e TV, mas eu tenho uns amigos que são profissionais da área. E eles comentam que tem uma técnica que foi usada nesse filme que é justamente para você não se concentrar só na parte filosófica, mas para você se sentir telespectadora, para você se sentir na posição de juiz, que é o que as pessoas que assistem Big Brother, etc., é nessa posição que eles se colocam. Então, eles têm umas técnicas. Você lembra que no filme a gente vê várias cenas como se a gente estivesse olhando pelo, sabe, o olho mágico da porta? Então, tem várias cenas assim. Essa técnica, ela leva o teu subconsciente a participar do que você está vendo na televisão. Só que você participa em âmbito não consciente. Então, por isso que a gente tem essa sensação de que ficou puto com a história, ficou envolvido. É uma técnica, né? Eu achei bem da hora que ela falou, logo de cara não consegui, eu já comecei a me envolver com o filme, eu lembrei disso que esses meus amigos falam. E eu tenho uma outra coisa que eu queria perguntar para vocês, eu não sei se eu vou conseguir explicar, mas, assim, tudo que acontece no show de Truman acontece para ele não se dar conta do que ele é. Então, todo mundo é um complô. Todo mundo tem algum tipo de ação que tira qualquer raciocínio dele. Quando ele tenta pensar em alguma coisa fora daquela caixinha, alguém chega lá e esmaga esse raciocínio deles, esmaga sonhos. A moça que foi o amor da vida dele na adolescência, tiram ela de cena, até matam, né, o pai dele, para que ele parasse com essa história de querer velejar, conhecer o mundo. Então ele ficou traumatizado e pegou medo do mar. Então, esse aspecto do filme, eu acho que tem muito a ver com a vida que a gente leva, porque tanta coisa acontece na vida da gente que tira a gente do foco, sabe? Do foco de pensar a vida de uma maneira diferente. Pô, tem conta que tá vencida e eu preciso trabalhar para pagar aquela conta. Eu conheço gente que trabalha um dia para conseguir pôr comida na mesa para criança de 3, 4 anos, porque se o cara não se virar durante o dia, ele não consegue, os filhos dele não comem. Então, como é que uma pessoa dessa, ela vai conseguir escapar desse condicionamento? É isso que eles fazem no filme, esse roteiro que eles seguem, não o Truman. Todo mundo, menos o Truman. Esse roteiro que eles seguem de esmagar constantemente as ideias do cara, eu acho que isso acontece na vida. Por outro lado, eu até entendo que nem todo mundo que está nesse planeta tem o mesmo grau evolutivo. Não dá para chegar para todo mundo, mas é justamente essa pergunta que eu queria fazer para vocês. O que vocês acham que aconteceria se de uma hora para outra, por qualquer razão que seja, não precisa pensar muito, por qualquer razão que seja, se todo mundo nesse planeta ficasse sabendo, tomasse ciência de que tudo não passa de uma ilusão, o que vocês acham que aconteceria?
legal. Eu acho que ia dar um pau danado. Ia dar uma merda danada. Oi. Não, então, tudo era no sentido, tudo que acontecia naquela agência tinha o intuito de fazer ele desistir. Eu não lembro exatamente das frases, mas tudo tinha o intuito de fazer ele desistir. Isso eu lembro. Medo tenho eu de falar Blitarastra. Né, menina? Ô, nomezinho. Enrola bem a língua. Zstrarastra. As árvores somos nós. Ô, diz, Peopó, Miguel, Peopó, bebê. Não, eu não vou deixar ela ir deitar enquanto não... A última pergunta, dona Tula, assim. A última pergunta, a senhora vai ver. Vai ver. Não fala, ué. A melhor... É dizer que você fugiu, você saiu pela tangente. Leão da Montanha. Respondeu nada. Esquerda.
Mas a Anali supôs que fosse assim, sem preparo, né, Anali? De repente, alguém revelou. E aí? Alguém revelou, chegou e contou para todo mundo. E aí? Eu acho que aconteceria o que a Anaíse respondeu. Ia ter gente se matando, se matando a si própria, né? Ia ter gente matando uns aos outros, ia ter gente querendo uma audiência com Deus para pôr o dedo na cara dele, ia ter de tudo. Ia ser, como dizia um professor de direito meu, ter-se-ia o caos. Eu ia falar essa palavrinha, o caos. Aí, eu estava pensando... Foi. Mas não, despertasse não. Se fosse revelada a verdade para todo mundo. Diferente. Dona Tulsi, fica tranquila. Fica tranquila. Se a senhora não entendeu, fui eu que falei errado. Anali, manda a outra então agora. Ah, tá. Eu acredito em você, pode continuar. Uma anta. Mas a senhora já deu uma pincelada, já era sobre o livre-arbítrio mesmo. Que eu, na minha opinião, ele não tinha livre-arbítrio nenhum, né? É uma ironia, é um sarcasmo isso, dizer que ele tinha livre-arbítrio. Ele nem sabia, ele não sabia. Como é que você vai ter livre-arbítrio se você está agindo num ambiente que você não tem absolutamente consciência ou ciência de nada da realidade? Isso não é livre-arbítrio, mas isso, gente, isso é o que eu sinto. Né? Não estou dizendo que livre-arbítrio é ou não é aquilo. Só estou dizendo o que eu sinto. Isso é livre-arbítrio ou... Por exemplo, uma fruta, quando ela amadurece, ela teve livre-arbítrio? Não, ela não tem outra alternativa. Ela amadurece. O nenê, quando sai de dentro do útero, ele não teve livre-arbítrio para sair. Ele teve que sair, porque chegou a hora dele sair. Então, a mesma coisa foi com ele. A hora que ele está na escada, ele não tem outra opção, não tem como voltar, ele não tem como voltar atrás. Ah, por falar nisso, a hora que cai... Nossa, a hora que cai Gente,
Holofote. O holofote. Vocês não lembraram do Arshot? Do conhecimento? Eu não. Eu achei tão irônico tão irônico isso, porque ele começa a nossa, hora que caiu, eu falei, meu Deus, o Arshot. Fala, Carolina, eu acho que na falta de outro termo, a gente pode usar livre-arbítrio numa situação dessa. Foi uma opção, ele teve opção. No caso do Truman, eu não vejo como opção exatamente. Eu vejo como ou vai ou racha. E ele escolheu não rachar, ele escolheu ir. Como eu acabei de falar, foi uma escolha. Mas eu não sei se o termo para isso seria livre-arbítrio. Porque, para mim, livre-arbítrio, ele está, para mim, volto a dizer, é uma conclusão só minha. O livre-arbítrio, ele está intimamente ligado a você ter consciência daquilo que você está decidindo, sobre aquilo que você está decidindo, ou sobre a circunstância, ou qual é o seu papel em relação àquilo que você está decidindo. Quais são as consequências? Você entende as consequências? Sabe? Então, eu acho que o livre-arbítrio, ele depende disso. Depende de você entender o que você está respondendo. Quando você pergunta para mim, quer ou não quer? Eu só posso responder com o livre-arbítrio se eu tiver consciência, uma compreensão sobre aquilo que você está perguntando. Então, eu acho que no caso dele, ele não tinha essa compreensão. Ele só sentiu que ele devia fazer. Isso não é livre-arbítrio. É como o leão que mata o filhotinho de outro leão. Não é livre-arbítrio, é o instinto dele que leva ele a agir daquela forma, porque ele não tem outra opção. A natureza dele leva ele para aquele momento. Então ele vai no filhotinho do outro leão e come para ele poder acasalar com a leoa e ter o filhotinho dele. Então, eu acho que a decisão do Truman, ela não é baseada em livre-arbítrio, porque a Ana Lee entende que livre-arbítrio está condicionado à consciência. E naquele instante ele agiu por instinto. Instinto não é consciência. Então eu entendo que ele teve que fazer aquilo. Não tinha como ele voltar atrás. Foi um momento. Não sei se eu consegui explicar.
É, esse pessoal que mexe com jogo, que entende de fazer jogo, eles falam que os finais já estão todos prontos. Então, o que seria a escolha? Seria a escolha por um dos finais, mas os finais já estão prontos. Bom, né? É. Também fala muito dessas coisas. E ontem eu estava pensando uma coisa que agora vai encaixar no que a gente estava falando. Antes eu tentei falar, não estava no assunto ainda, agora entrou no assunto. Eu pensando nessa coisa do teatro, de estar tudo. Porque eu tô num capítulo do Mahabharata que Krishna fala isso. Ele fala que o ser humano é só uma peça no jogo, no teatro e tal. Falando que nenhum deles tinha tanta responsabilidade assim, no que estava acontecendo, que era uma peça que já estava escrita e já estava tudo definido. Papapá. Aí eu fiquei pensando. Primeiro, a gente já entende que o tempo não é linear. Fiquei tentando juntar vários pontos, né? A gente já entende que o tempo não é linear. A gente entende que é um teatro. Vamos pensar numa peça de teatro. Que o mundo material é uma peça de teatro longa, né? Com muito personagem, mas é uma peça de teatro. E aí, e essa peça de teatro está sempre sendo encenada. Sempre sendo encenada. E aí, por exemplo, eu tô aqui na Kali Yuga, mas eu despertei e eu entendi as coisas, então agora eu posso ter uma vida na Era de Ouro, que eu nunca lembro o nome. Eu posso ter uma vida na Era de Ouro. Aí eu vou morrer, né? Vou sair do jogo desse corpo aqui, da Anaís, vou sair da Anaís e vou lá para a Era de Ouro viver algum personagem que tá rolando lá, tipo, acho que eu não tô conseguindo explicar direito. Tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Vamos pegar a própria batalha de Kurukshetra. A batalha de Kurukshetra está acontecendo. Então eu morro aqui e chego à conclusão de que eu quero ser um soldado na batalha de Kurukshetra. Eu vou pegar aquele personagem, vou viver aquele personagem. Porque tá tudo acontecendo, a gente só tem que encenar a peça direito, o melhor que a gente puder. Aí o que eu descobri no final da minha estadia pelo Espiritismo é que a gente pode encarnar no passado, no futuro, a gente fica. Alguns espíritas entendem errado que a gente só encarna no futuro. Não, a gente pode encarnar no passado também, voltar. Nascer de novo no passado. A cara da Nali. No meu tempo não tinha isso aí, não. Sim, mas tá. Eu sei que eu fui juntando outras coisas que eu via, que eu lia, e aí eu comecei a enxergar dentro da obra da codificação as pistas de que isso aí é real. Eles não falam do tempo como algo linear. E aí, nessa vida, sim, a gente não é a mesma com as pessoas. Com cada pessoa que a gente interage, a gente tem umas nuances, né, de diferença. Mas nem tanto assim, eu acho. Não difere tanto. Você acha que difere muito? Eu acho que não difere. Fernando Pessoa, ele tinha o. Aham. Eu acho que não difere tanto, não. Ele era, sei lá, diferente nesse ponto, eu acho. Eu não vejo tantas raízes assim, raiz não. Tanta diferença de uma para outra. Uhum, uhum.
o chefe, é o empregado. Aham. Não. Mas assim, eu percebo que fica uma essência, né? Uma essência. E todos eles têm elos, né? Coisa que permanece ali em todos eles. Seria talvez o que a gente tem de mais autêntico, não sei, né? O Atman, não sei. Vai que é o Atman, né? Que fica, não sei. Mas aí, esse negócio do. Ah, meu Deus, eu ia falar. O que eu ia falar? Não, fala. De repente eu lembro. Volta um pouquinho. Então, aí antes disso, a gente estava. Não, eu acho que eu não estava mudando de assunto, não, era a mesma coisa. Desempenhar bem o personagem, né? O que mais? O que eu estava tentando. Tá, mas foi tipo assim, não estou dizendo que é assim, foi tipo uma viagem que eu estava tentando encaixar as coisas que eu já aprendi, que eu fiquei matutando e tal, fiquei, né, aquelas viagens. Aí eu pensei, deve ser assim, a gente desencarna e escolhe outro personagem em qualquer momento do tempo. Sim, mas aí seria uma expressão quanticamente errada, você não está voltando no tempo, porque o tempo não é linear, né? Já várias vezes. Resolvendo. Ah, lembrei que eu ia falar. Eu ia comentar se você sabe que o Fernando Pessoa gostava de astrologia, ele, ele fazia mapa mesmo, sabia? Não? E ele fez o mapa de cada alter ego dele. Ele fez o. Ele tinha o nome, data de nascimento de cada um. E ele fez o mapa de cada um. Legal, né? Eu vi uma astróloga comentando isso. Fala, Nali. Nossa, não, você acabou de me lembrar uma coisa. E o Jung conversava com ele mesmo. O Jung também era astrólogo. Não, Jung era astrólogo. Chique, hein? Isso é chique, hein? O Jung era astrólogo, Isaac Newton era astrólogo. Mas conversar com você mesmo, seu outro personagem, rapaz, mas olha, o cara era chique mesmo. Chique no último. Chique. Deve ter tido o insight, né? De que o Jung era só um personagem. Então, vem cá, Jung, senta aí, vamos conversar. Você acha que vão pirar o cabeção? Eu tô achando ela uma figura interessante. Aí, quem é que vai discutir? Só vocês falam pro Devananda para ele falar sobre o filme, né? Então eu posso falar com o Devananda?
Mas não falaram. Alguém já viu aí Transcendência com o Johnny Depp? Não me provoca É ranço. novo, não, é velho. Hein? Então eu Hein, vou, Carol, o que você falou? Não, mas porque tem palavras que me causam agonia. eu vou indicar Johnny pro Depp, Devananda é esse uma. filme, tá? Vou pedir pro Devananda assistir. Qual? O show do Truman? Vou falar com ele. Vou passar uma mensagenzinha para ele. Indicar. Da manhã de manhã eu passo a mensagem. Sabe a fala de Jesus Cristo, a fala de Cristo, na fala de todo mundo, que resume: odeio o pecado, não o pecador, não tenha ranço das pessoas, não julgue as pessoas. Eu não consegui transcender ainda. Qual fala que é que eu não tô... Odeio o pecado. Não consegui Hein? transcender. Odeio o pecado, não o pecador. São os modos da natureza. O sábio não se lamenta. Tipo, não leva em consideração a pessoa, e sim a ação. Então, eu tô falando que eu não consegui transcender ainda. Você falou Johnny Depp. Eu falei que tem palavras que me causam agonia. Ah, lembrei, é verdade. Ah, eu te falei para ver esse filme, eu lembrei disso, é verdade. É. Eu desculpo ele, porque para mim ele estava doente. Estava doente. Mas eu gosto dele. Quem estava doente? Doente de... Ele estava alcoólatra, não sei nem se ele melhorou, mas ele Mas eu quem acho que é que essa pessoa? ele Johnny não é Depp. um abusador. Eu acho que ele não é um agressor em si. Eu acho que ele estava num momento em que se deixa dominar pelo álcool. Sei lá, posso estar passando pano também. É o Johnny Depp, aquele ator americano que ele só faz papel maluco. Papel maluco. Os personagens são Eu muito gostava, bons. lembro. Ele é um gênio. Ele é muito bom. Ele é bom. Como ator, ele é bom. Eu não posso falar nada, também pego o ranço. Acabamos? Acabamos. Alguém... Acabamos. Tem mais alguma bomba aí de vocês duas? Não, por hoje é só, pessoal. Fale agora e não se cale. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Não vai fazer que nem Teletubbies, não, né? De novo. Tem foto hoje? De novo é o baby da família Sauro. Não.